entendeu? E por que que a gente precisa dessa mudança? Todos nós precisamos dessa mudança. Todos nós precisamos dessa mudança. Todos nós precisamos nos converter. Porque Deus disse em Gênesis 8, 21, ele disse que nunca mais ele ia destruir a terra, nem os seres vivos, daquela maneira. Por quê? Porque todos os seres vivos, todos os seres humanos, no caso, nós, temos a maldade em nós desde a nossa mocidade. Então, nós somos inclinados a isso, à maldade. O nosso caminho, se a gente não se converter, é o mal. O nosso caminho, se a gente não tiver a conversão, é para a perdição. O nosso caminho é o que a carne nos leva a fazer. Então, é isso que a gente tem que se converter, mudar totalmente de rumo. A gente está indo desde o nosso nascimento, caminhando em direção à nossa condenação, mas Deus quer que nós fazemos a nossa conversão, mudamos totalmente o rumo das nossas vidas, em caminho da salvação. E só existe um caminho, Jesus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E em Mateus 18, do 1 ao 3, diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam, se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então é necessário que a gente se converta. Todos nós se convertam. Todos. A Maria, ela vai ter que se converter. Todos, do menor ao maior, todos nós vamos ter que se converter. E eu fiz algumas anotações aqui sobre o nosso manual para conversão, que é a Bíblia. E a Bíblia, ela é traduzida em mais de 3.000 idiomas. E há mais de 50 anos é o livro mais vendido e mais lido no mundo. A gente estima, os números estimam que foram vendidas 4 bilhões de exemplares de Bíblias no mundo. Com as vendas e as distribuições gratuitas, a gente pode chegar a um número de 5 bilhões de Bíblias no mundo, em 3.000 idiomas. Só que desses 5 bilhões de Bíblias, esse ano nós vamos chegar à população mundial de 8 bilhões de pessoas. Então, se a conta fosse bem dividida, a cada 8 pessoas, 5 teriam a palavra do Senhor nas suas mãos. O conhecimento suficiente, com uma boa instrução, com um bom pastoreio, elas teriam, a maioria das pessoas teriam essa palavra. Só que aí vem começando a nossa decadência. Apenas um pouco menos de um terço da população se declara cristã ou adepta ao cristianismo. Isso não quer dizer que elas sejam convertidas. E nesse número já cai bastante. Um terço da população se declara cristã, mas se a gente fosse dividir mais de 60% teria a Bíblia. Então a gente já começa a cair por aí. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas se declaram cristãs. Mas aí a gente vê o poder da palavra que essas pessoas estão deixando um pouco de exercer. Esses 2 bilhões de pessoas. Em Hebreus 4:12 diz o seguinte: a palavra do Senhor, contém a Bíblia, é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sim, a palavra do Senhor ela é poderosíssima, e ela tem esse poder de entrar dentro de nós. Para isso, a gente tem que fazer uma escolha. Essa escolha é individual, é nossa,
Ninguém vai obrigar a gente a fazer essa escolha e ninguém vai vir aqui e cair no meio do caminho e falar: vem, seja meu corpo, vem, seja a igreja. Ninguém vai fazer isso por nós. É uma escolha nossa. A gente escolhe o caminho a seguir, a gente escolhe o largo ou o caminho estreito. Essa é a nossa escolha. Deus deu essa liberdade para nós desde o Jardim do Éden, quando Ele deu a liberdade de escolhermos a primeira família do jardim. E só uma proibição: não coma daquele fruto. Só havia uma proibição: não coma daquele fruto. E com essa liberdade toda, a gente escolheu ir pelo caminho da perdição. E a gente caiu. Com esses números da Bíblia, a gente cria algumas perguntas. Será que estamos sentindo o efeito do cristianismo de 5 bilhões de Bíblias no mundo? O mundo está condizente com o que deveria pregar 1/3 da população? Mais de 2,5 bilhões de pessoas estão fazendo a diferença, sendo exemplo, evangelizando, porque é isso que a Bíblia diz. Então, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas que têm esse manual, essa Bíblia, e eles não usam da maneira que Deus, que Jesus veio a nos ensinar? Quando foi que o mundo deu conta de tornar o cristianismo somente uma filosofia e não uma prática do Evangelho? Para o mundo, e para muitas pessoas que têm uma Bíblia, o Evangelho ele é só uma religião. Mas a gente não pode desconsiderar a história da Bíblia, que é cientificamente comprovada. Você procurar, você vai achar a história do povo de Deus no Egito, você vai achar a arca de Noé, você vai achar a caverna de Adulão. São coisas que existem e aqui dentro, essa Bíblia não foi escrita para contar a história da humanidade. Ela foi escrita para contar a história do povo de Deus. E isso muitas pessoas confundem. Não é a história da humanidade, não é explicação para a humanidade, é explicação do porquê o povo de Deus chegou até aqui, porque nós hoje somos o povo de Deus. Amém? E voltando agora para o cristianismo, tem um escritor, Larry Hurtado, que ele diz que os atrativos da igreja, no começo da igreja cristã, era ela ser diferente. Ela tinha uma proposta diferente. Ela tinha uma proposta de justiça social. E isso atraía as pessoas, mesmo elas correndo risco. Porque as pessoas, elas queriam essa justiça social, porque os cristãos, eles não cuidavam só dos seus doentes, eles cuidavam dos doentes que não eram ainda convertidos. Eles cuidavam das pessoas, não só das suas viúvas, eles cuidavam das viúvas, das pessoas que antes perseguiam eles. Eles não cuidavam só dos seus órfãos, eles cuidavam dos órfãos de toda a sociedade. Porque é isso que está no mandamento que Jesus deu para nós, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, Jesus não diz que o próximo é somente o cristão. Jesus não disse que o próximo, quem é o próximo? É o bom samaritano. O próximo é qualquer pessoa que esteja necessitando da nossa fé, da nosso cristianismo. Então, mesmo essas pessoas sempre correndo riscos no começo da igreja primitiva, elas sempre foram atrás de conhecer um pouco mais de Jesus. E elas pagavam com a vida isso. E muitas vezes elas não abriam mão de venerar a um só Deus,
porque era ofensivo ser cristão, ter um só Deus, porque era fácil ter mais de um Deus. Ah, se der errado aqui, eu corro para outro Deus ali. Se der errado, é porque eu fiz para o Deus errado. Então, sempre em busca da sua satisfação, entende? Então, esses cristãos, eles tinham bem claro a sua missão, eles transmitiam o que era o Evangelho. E ele era o Evangelho puro, o Evangelho que Jesus deixou aos apóstolos. E mais uma anotação que eu fiz: é claro que o fato de ser cristão teria que ser diferente do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Não passaria um cristão despercebido numa sociedade. Basta começar pelos mandamentos mais importantes que Jesus nos deu: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo modo, de todo o nosso coração e todo o entendimento, e amar ao próximo assim como a ti mesmo. Então, são esses os mandamentos que faziam a diferença no cristão. Então, já era algo que nos tornava, os cristãos daquele tempo, muito diferentes. E era sofrido ser cristão, e a gente, hoje em dia, tem muito privilégio na nossa vida e muito conforto em ser cristão. Os cristãos em Roma, eles eram queimados em postes e eram usados como lamparinas, porque o imperador dizia que os cristãos só serviam para iluminar as ruas. Eles eram chicoteados, eles eram mutilados, decapitados, e tudo porque eles não aceitavam o jugo de ter um Deus que era um homem, que era imperfeito. Eles só aceitavam um nosso único Deus, que é o que nós acreditamos e temos toda a fé do mundo nisso. Então, 2000 anos depois do ministério de Jesus Cristo, o mundo nos engana. Faz muitos acreditarem que o fato de achar Jesus legal, bacana, com boas ideias, um filósofo coerente, te faz um cristão. E não é isso que faz a gente ser um cristão. Não é a gente achar que a palavra ela é condizente que vai fazer, obrigado, e vai fazer a gente um cristão. Ser cristão é bem mais que isso. Então, o que é ser cristão? E por que ser cristão? Jesus disse em Marcos 8:34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A religião pode mudar, ter suas doutrinas, porém o evangelho é o mesmo. Gente, eu me inspirei nessa palavra sobre conversão e adesão porque eu, quando era pequeno, comecei aos 12 anos o hábito de fumar. Por quê? Porque eu morava num bairro em Maringá que era um pouco perigoso. E eu, com 12 anos, subia sozinho para a escola e, às vezes, algumas crianças apanhavam, outras não, outras... aconteciam algumas coisas. E eu, na minha cabeça, eu me liguei numa ideia, tipo, se eu subir para a escola fumando, eu não vou apanhar. Ninguém vai bater em um cara que está fumando. Vão achar que ele é descolado. A minha burrice foi essa. Terminei meus estudos fumando. Aí, na minha juventude, eu comecei a frequentar a igreja, não parei de fumar. Eu chegava no culto com meu macinho de cigarro no bolsinho de trás, tal. E não foi nenhuma nem duas vezes que o pastor apelava, falava: irmão,
se você está aí com seu maço de cigarro, traga aqui na frente e abandone esse vício, aceite Jesus, se converta. E eu achava, não está falando comigo, não é comigo, eu estou com o cigarro aqui, mas não é comigo não. Aí passava o tempo e, de novo, irmão, sempre apontava um erro que eu estava fazendo. Vem aqui na frente e faça isso, isso e aquilo. E eu não agia, não escolhia, não fazia escolha. Talvez se eu tivesse feito essa escolha, abandonado os meus vícios, pegado a minha cruz e diariamente seguido Jesus, talvez isso tivesse me poupado de muitos erros ou talvez não. Nada acontece fora da vontade de Deus. Mas o fato é que eu hoje entendo que fala comigo o Espírito Santo, porque eu, quando estava orando, num certo dia, eu estava pedindo a Deus que guardasse a minha casa, a minha família, que eu estava com medo de a gente ter alguma necessidade, eu não conseguir suprir. E aquele dia foi surreal na minha vida. Eu ali no meu quarto sozinho, eu senti no meio da minha oração um abraço. E o Espírito Santo simplesmente disse: alguma vez eu deixei algo faltar para você? E nunca faltou nada. Sempre eu achei que ia faltar, mas Deus sempre vinha e conseguia o provimento para minha casa. Eu achava que isso ou aquilo não ia dar certo. E aconteciam as coisas. E elas vêm acontecendo. E acontecendo cada vez mais. A partir do momento que a gente confia em Deus, Deus, Ele cuida de nós. Se um dia eu entrei aqui nessa igreja com o objetivo de ser próspero na minha vida, hoje eu já sei que o objetivo que eu entrei aqui não é para ser próspero, não é para ter riquezas, é simplesmente para ser conhecido. Eu posso ser conhecido como muitas coisas, mas o único título que me interessa é ser conhecido por Deus, chamado de filho. Só isso. Esse é o ponto que eu entendo de tudo que eu consegui até hoje, através da glória de Deus na minha vida. Então, eu entendo o quanto é importante a conversão e não só a adesão, a gente ter um compromisso com Deus e a gente se entregar para Deus, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente vai conseguir o que Deus tem para nós, que é muito melhor do que o que a gente planeja. Eu nunca planejei na minha vida estar aqui hoje, mas é muito melhor do que os meus planos. Deus me trouxe para um lugar que eu não imaginava. Até 2010, eu falo para vocês que eu não sabia onde ficava Colorado, nem por onde entrava, nem por onde saía. E hoje eu estou aqui, eu moro aqui, e foi graças à provisão de Deus. Contar uma história para vocês. Eu, em 2009, eu perdi a minha mãe. E eu tinha algumas escolhas para fazer. Eu já não tinha meu pai, e então eu tinha que dar meu jeito, dar meus pulos e inventar alguma coisa para a minha vida. E eu sempre estudei bastante e meu irmão acreditava, como acredita até hoje, muito mais em mim do que eu mesmo. E ele me deu uma missão de passar em alguns concursos e algumas provas. E eu não acreditava em mim. E eu passei em 2 provas, 2 concursos. Se eu fosse pela lógica, hoje eu estava lá em Marechal Cândido Rondon. Ganhava mais. Pode ser que eu estaria vivo ou não sei quais seriam as circunstâncias. Mas todo o propósito foi me trazendo para cá.
eu passei num concurso e fui fazer o meu curso de formação na cidade que eu nasci, em Maringá. Então eu esperava que ficasse lá, né? Muitas pessoas de fora e não ficaram lá, mas eu era de lá, eu esperava ficar lá. E de repente me mandaram trabalhar em Colorado. E nos primeiros anos, eu confesso, foi difícil. Eu odiava o meu trabalho, odiava trabalhar aqui, mas hoje eu amo o meu trabalho, porque é o que Deus me deu o dom de fazer. E hoje eu entendo muito mais o meu trabalho e entendo um pouco do porquê eu estou aqui. Porque foi a partir do momento que eu entendi por que estava aqui, que eu consegui estar aqui de uma maneira mais confortável, apesar das dificuldades. Então, foi Deus quem guiou meus caminhos até aqui. Eu nunca tive um caminho tão fácil. Eu digo para vocês que, por muitas vezes, eu orei e chorava de orar, pedindo paz na minha vida. E a paz eu só encontrei quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu comecei a entender que eu precisava me converter e não só ser um adepto de Deus, não só ser um adepto do cristianismo, não só achar legal o cristianismo. Então, essa é a importância da conversão na minha vida. E por isso eu resolvi orar por essa palavra hoje aqui. E tudo isso colaborou para que eu pudesse estar aqui e hoje eu me sinto um fruto dessa casa, eu me sinto um fruto do que o pastor sempre vem pregando. Eu começo agora a querer semear e sempre estar buscando ir mais longe e chegar mais longe e que a palavra atinja, ou pelo menos um pouco, o coração de quem possa estar ouvindo, de quem possa estar em contato comigo. E as mudanças, elas são muito necessárias e a conversão sempre vai ser a nossa missão diária. A gente sempre vai ter que pegar a nossa cruz e tomar ela e seguir os caminhos de Jesus. Gente, mas falando nisso, eu vou agora para Gálatas, do capítulo 1, verso 6 ao 10, que diz um pouco sobre o porquê que no começo da igreja até hoje nos desviamos tanto do que era o evangelho. E espero que vocês entendam da mesma maneira que eu tive a compreensão. E espero poder explicar para vocês a minha compreensão que o Espírito Santo me deu. Essa passagem diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então, o Paulo diz aqui que ainda que um anjo viesse do céu e desse a ele um evangelho diferente daquele que Jesus já havia dado,
ele não iria se perverter nesse evangelho. Ele não iria desviar nem 1 milímetro daquilo que é o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós. Então, nós também temos que ser fiéis e leais a esse evangelho. Não deixarmos que outras palavras diferentes daquilo que está no nosso evangelho, na nossa Bíblia, seja o motivo da nossa perdição, seja pedra de tropeço nas nossas vidas. Então, para a honra e glória de Deus, nós temos que ser fiéis a esse evangelho e não deixarmos nos levar por alguma coisa que não está nas suas palavras, nas palavras que Deus nos deixou. Igual hoje nós vemos religiões que inventam algumas teses e fácil de se comprovar, né? Porque às vezes algum chefe daquela tal igreja determinou em tal ano que seria assim, assim, assado. Mas isso não está na Bíblia. Ele não chegou nem perto de ser o anjo que Paulo falou que também não converteria ele. Então, a gente tem que se atentar no que está na nossa palavra, no nosso manual, para sempre ser fiel e a nossa conversão ser uma conversão que se aproxime da vontade de Deus. E esse é o desejo que nós temos que ter, estar cada dia mais próximos da vontade de Deus, enxergar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso desejo é esse, não é prosperidade, não é fortuna, não é qualquer outro prazer. A gente tem que desejar isso sempre. E sempre estar percebendo o quando a carne está tentando nos tomar do espírito e quando o espírito está se enfraquecendo. Então, Deus nos deixou todo o material que nós precisamos e nos deixou pastores, nos deixou líderes, pessoas engajadas, que elas vão estar buscando sempre a palavra de Deus e buscando sempre o melhor para nós, porque somos nós o corpo da igreja, né? Jesus é a cabeça, Jesus é o chefe da nossa igreja e nós somos o corpo. Então, nunca vamos nos deixar abater, nunca vamos deixar a nossa conversão se esfriar, porque é diário. Essa luta tem que ser diária, a gente tem que pegar a nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus. A luta contra a carne tem que ser diária, todos os dias. E a gente vai vencendo todos os dias em nome de Jesus, não pela nossa força, mas pela força de Deus, pela força de Jesus. E Ele habita em nós e Ele nos dá essa força. Então, não devemos confiar na nossa força, porque nós não somos sozinhos. Nós somos igreja, nós somos essa comunhão, nós somos o corpo da igreja. Então, eu queria chamar vocês para a gente estar orando e agradecendo. E que fica essa reflexão de que sempre precisamos nos converter. E nunca a gente achar que a simples adesão vai nos levar para o melhor caminho. O melhor caminho sempre é a conversão para Jesus. Amém? Queridos irmãos, Pai querido, amado Deus, eu agradeço pela essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu essa noite de estar nesse culto, cultuando ao Senhor e trazendo a palavra do Senhor aqui para os nossos irmãos. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus e que nada falte a cada uma dessas pessoas e que o coração delas saia aqui edificado, Senhor, e que essa palavra venha a acrescentar um pouco mais, Senhor, na vida delas, de cada uma dessas pessoas, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
a mão para cá, estenda a mão para cá. Vamos liberar uma palavra sobre a vida do Rodrigo. Pai, muito obrigado por esse start na vida do Rodrigo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem levantado ele para esse tempo tão precioso da igreja, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Pai, que essas palavras possam, Senhor, frutificar a 30, 60, 100 por um. E continua, meu Pai, usando ele poderosamente. Guarda a Dai, guarda os filhos, as filhas, meu Senhor. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu lugar, só mais alguns minutinhos. Eu estava ali sendo ministrado e eu lembrei de Elias, né? Quando Elias corre para dentro da caverna, o Rodrigo, a Bíblia diz que veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Veio muitos barulhos e Deus não estava no barulho. Mas de repente Deus veio numa brisa suave. E o Senhor estava na brisa suave. Às vezes o Senhor, ele não vai vir Às vezes ele vai vir, irmão. Assim como ele fazia no monte. A presença dele descia, o monte balançava. E era trovões, era barulho. Às vezes o Senhor vai vir. Mas às vezes ele vai vir na brisa suave. É por isso que eu estou falando nessa casa nesses dias. Se você não entender o ambiente, irmão, você não vai conseguir desfrutar daquilo que o Espírito Santo está falando. Se você não entender o ambiente, não se trata de quem, da forma que está sendo manifesta a palavra, e sim aquilo que está saindo através daquele que está manifestando a palavra. Você precisa estar ligado, irmão, nós somos uma casa profética, aleluia. Nós não somos uma casa mecânica, uma casa metódica. Nós não viemos assistir um pregador. Nós não saímos de casa, irmão, para um show. Nós saímos para um ambiente profético, aleluia. Então nesses dias, fique ligado nisso. Que às vezes você vai vir esperando Deus falar no terremoto, aquela coisa. E o Senhor vai resolver falar na brisa suave. E às vezes você vai vir de casa falando, não, hoje o Senhor vai falar na brisa suave. E Ele vai vir como um terremoto. Tinha dias que as pessoas achavam que Jesus, após os discípulos errarem, que Jesus ia exortar, Jesus ia abraçava. Tinha dia que os discípulos acertavam e todo mundo achava que Jesus ia abraçar. Aí Ele ia lá e corrigia. Nós temos que ficar cientes que nós estamos num ambiente profético nesses dias. Deixa eu ser injusto com alguns nomes aqui. Eu estava ali, eu não citei alguns nomes que o Senhor tem usado nesses dias. Jéssica Lima, Madá, a Paula, já foi usada aqui com a palavra. A Letícia, a Carol já foi aqui. Tauã, homens e mulheres que foram usados e vão ser continuamente usados nesses dias. Mais um detalhe profético antes da gente encerrar. Olha aqui, irmão, que coisa doida que Jesus está fazendo. Nossa igreja é de frente com a BR. A igreja de Itaguajé vai ser de frente com a BR. Nossa igreja é na saída da cidade. A igreja de Itaguajé na saída da cidade. Nossa igreja escura e o prédio está pintado escuro também. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que o Senhor está fazendo nesses dias. Mas são dias que o Senhor está nos impulsionando. E a prova maior disso é que eu fui procurado outra vez. Pela UBS. Pela UBS aqui do Jardim. Eu e a Mônica, a gente estava conversando. Só estou pegando aqui o flyer. A Mônica estava conversando. Depois que nós abrimos a casa aqui, a casa foi acionada pelo UBS para fazer a palestra de conscientização ao suicídio. E a Mônica falou assim: Rafa, vamos fazer algo pro pessoal da melhor idade, para os idosos. Vamos fazer algo para a igreja alcançar, para a igreja tocar essa área que muitas vezes ela fica esquecida, ela fica abandonada, ela fica, infelizmente, irmãos, para essa geração, a pessoa de idade ela é como se fosse um móvel antigo, que fica ali no canto.
E daí o pessoal do CRAS entra em contato. Fala, pastor, o senhor poderia disponibilizar a igreja de novo? Eu falei, é claro, nós estamos com as portas abertas para vocês. O que vai ser? Pastor, nós vamos fazer um evento, nós queremos fazer um evento para a melhor idade. Na hora eu olhei para a Mônica e falei, Deus está falando algo, Deus está comunicando algo, Deus está conduzindo a gente a algo. E dia 27/10, quinta-feira, 27/10, às 2h, nós vamos ter aqui na igreja o teatro Envelhecer é Inevitável, Ficar Velho é uma Opção. Envelhecer é inevitável, ficar velho é uma opção. Organização UBS do Jardim Cairi, junto com o CRES e com o CRAS e Igreja Batista Central. Você pode aplaudir Jesus bem forte por isso? É para isso que Deus está nos levantando esses dias, irmãos. É para isso. Uma conversão genuína que muda a nossa postura e a comunidade vê. E a comunidade vendo, ela vê a gente como resposta. Nós não estamos aqui para tirar nada de Colorado, nós estamos aqui para tirar nada de Itaguajé. Nós somos aqueles que vão doar, aleluia. Nós vamos ser aqueles que vão semear, aleluia. Nós somos aqueles que vão entregar nesses dias. É isso que o Senhor quer fazer. E se prepara, se você não está acordado ainda, se prepara, que Deus vai pegar você, Ele vai empurrar você, Ele vai chacoalhar você, Ele vai despertar você para esses dias. Ele vai se movimentar através de você. Aleluia. E por mais que você esteja indo, você que está assistindo, por mais que você esteja indo para o lado contrário, Ele vai enfiar você dentro da barriga da baleia e vai trazer você para a vontade dEle de novo, aleluia. Porque o preço que Ele pagou pela sua vida foi um preço muito alto. E irmão, Ele diz que o nosso nome está na palma da mão dEle, e não tem ninguém que possa tirar o nosso nome de lá. Então são dias de alinhamento. Deus está te levantando. Deus está te levantando para curar. Deus está te levantando para restaurar. Deus está te levantando para salvar. Deus está te levantando. Se você crê nisso, levanta, joga suas mãos para os céus e começa a falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Adore. Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Erga suas mãos e adore, adore, adore a Ele. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare.
tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Escute isso. É esse tempo que o Senhor tem para a tua vida. Esse é um tempo que o Senhor tem para a tua vida. E uma das coisas, eu quero orar, que o Aslan teve nesse sonho. Ele disse que durante essa mudança, ele colocou uma cadeira aqui, e ele cortava meu cabelo aqui na igreja. Ele cortava meu cabelo aqui na igreja, de frente com o púlpito. Sabe o que é isso, irmãos? Toda vez que eu corto o cabelo, que eu corto a barba, eu tenho um renovo. Eu tenho um renovo. Aquilo que é velho sai, e aquilo que é novo entra. Ele dá espaço. Irmão, entenda uma coisa nesses dias: ou o vinho novo, ou ele vai te expandir, ou o vinho novo ele vai te arrebentar, aleluia. Ou o vinho novo ele vai te expandir, ou o vinho novo ele vai arrebentar a gente, aleluia. Então eu creio que o vinho novo é para expandir, é para expandir, é para expandir, é para expandir, é para expandir. Adore, adore, adore. Oh! Se submergir a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. É um tempo novo, é um tempo novo do Senhor. Eu creio, Deus, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, Pai. Sim, Eu creio, sim, Senhor. minha canção e o meu louvor. Sim, Senhor. É um tempo de expansão. Renova as palavras na vida dos teus filhos agora. Feche os seus olhos, eu quero orar. Relembra para eles o dia que o Senhor falou com eles. Relembra agora para eles. A tua palavra é fiel e o Senhor vai cumprir ela nesses dias. Nesses dias. Nesses dias. Nesses dias. Senhor, assim como Maria, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor vai fazer, mas cumpra em mim o teu querer. Senhor, eu não quero entender a forma que o Senhor vai fazer, eu não quero entender o modo que o Senhor quer fazer, eu só quero dizer uma coisa: cumpra em mim o teu querer nesses dias, Senhor. Traz a memória de cada um dos seus filhos. Senhor, cumpra a tua palavra. Não de uma forma que eles entendam, mas não de uma forma, e sim de uma forma a qual eles se submetam para isso. Nós te agradecemos por essa noite tão profética, essa noite tão pontual para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, que o Senhor, meu Pai, encha a tua igreja com um ânimo dobrado agora, com uma alegria dobrada agora, com uma esperança dobrada, Senhor, com um encorajamento. Senhor, encha-nos com encorajamento, Senhor. Pai, nos potencializa para esses dias, que a lágrima de tristeza agora seja uma lágrima de alegria,
que a palavra de murmuração seja uma palavra de proclamação e profética para esses dias. Senhor, há crescimento, há prosperidade, há avanço nesses dias, e nós te agradecemos. E se você crê nisso, aplauda Ele, faça barulho para Ele, dê glória a Deus a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Isso, aplauda, glorifique a Ele. Com suas mãos aos céus, agradeça a Ele. Vamos encerrar nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, que eu sei que o Senhor é fiel e justo, e aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vocês possam ir para sua casa, amar sua família intensamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Ele bem forte. Cumprimente umas 10 pessoas aí perto de você. Libera uma palavra profética em nome de Jesus. E lá no fundo tem um cafezinho para você. Sobre as águas.